O método alternativo prisional da APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, pode ser uma solução para o sistema penitenciário nacional? Quais são as razões do sucesso desse sistema que se expande por toda Minas Gerais? Estes são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais um programa da interiorização das ações da associação para destacar o trabalho do juiz e da justiça por todo o estado. Nós estamos no Fórum da Comarca de Paracatu, Noroeste Mineiro, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre os dilemas do sistema penitenciário nacional e o método alternativo prisional da APAC, com o nosso entrevistado juiz João Mari Gomes, que é titular da Vara Criminal de Infância e Juventude desta comarca. Doutor João, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Doutor João, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o sistema, os dilemas do sistema prisional nacional e o método alternativo da APAC, eu gostaria de destacar aqui uma importante conquista desta comarca, fruto da interiorização da AMAGES, que foi a instalação da 23ª seccional. Veja como foi. O evento reuniu juízes das comarcas de Paracatu, João Pinheiro e de toda a região do Noroeste Mineiro. A medida faz parte do programa de gestão itinerante da nova diretoria da AMAGES, que tem como objetivo a interiorização de suas ações e integração dos magistrados do interior e da capital mineira. A interiorização da AMAGES representa a integração da magistratura de todo o Estado para que nós possamos, junto aos poderes constituídos, mostrar as nossas reais necessidades para que possamos proporcionar uma justiça mais eficaz e mais cidadã para toda a sociedade. Doutor João, o que representa, o que Paracatu, a comarca de Paracatu, ganha com essa aí 23ª seccional da AMAGES aqui na região? A instalação não deixa de ser uma valorização da comarca de Paracatu no cenário mineiro e dentro da própria AMAGES e diminui a distância para as nossas reivindicações, nossos posicionamentos, seja com relação à própria diretoria da AMAGES, seja até mesmo o Tribunal de Justiça. Então, é um reconhecimento, é um colocar Paracatu mais em contato com toda a diretoria da AMAGES, com todos os membros. Então, Paracatu ganha muito, ganha representatividade e ganha na forma de melhorar nosso relacionamento com a classe e com a diretoria da associação. O senhor, inclusive, será o presidente dessa seccional, correto? Exatamente. Nós somos 2 diretores daqui e um de João Pinheiro, nessa parte do Noroeste e uma parte do Alto Paranaíba. Muito bem. Agora, então, vamos voltar à nossa discussão para a questão do sistema prisional. Pois bem, por que a comarca de Paracatu decidiu, há 4 anos, incluir esse modelo alternativo da APAC em seu sistema de execução penal? Inicialmente, pelo descrédito e pela descrença com o sistema tradicional de execução penal. Não só Paracatu, mas o Brasil todo vive um momento muito grave na questão da execução penal. O Brasil descobriu, Paracatu particularmente, que o preso volta para a sociedade. Descobriu é um modo de dizer, porque todos nós sabemos, mas o cidadão, a sociedade como um todo, não acredita que uma hora ele vai voltar e vai voltar mais feroz, vai voltar a cometer crimes mais graves. Ou seja, em vez de recuperar o criminoso ou o condenado, ele o condena a uma especialização do mundo do crime. Exatamente. Ele vai para a escola da criminalidade, até, nós costumamos dizer, até por obrigação, ele vai aprender lá e voltar a agredir a comunidade, porque ele perde tudo, o cidadão no sistema comum, o condenado, melhor dizendo, ele perde tudo, primeiro perde a liberdade, depois a dignidade, perde a família, perde a oportunidade de emprego, perde tudo. Quando ele volta para a comunidade, ele não tem outra opção a não ser agredir a sociedade novamente, e aí de forma mais grave. Foi pensando nisso e conscientizando, mobilizando a comunidade, que nós vimos que a APAC, se não resolve, pelo menos pode melhorar e amenizar muito a questão da criminalidade, porque nós não vimos até agora outro método, outro sistema melhor do que a APAC. O senhor falou em mobilizar a comunidade. Isso é importante para a implementação desse sistema? Nós entendemos, pela experiência que nós adquirimos aí nesses 4 anos, que o elemento principal, primordial para a instalação da APAC e para a execução do método é o envolvimento da comunidade. Se nós não envolvemos a comunidade, fica nas mãos do Estado, do juiz, do delegado, do detetive, do carcereiro. Isso o que provoca? Provoca continuar o tratamento do Estado agressor, opressor, contra o condenado. Então isso não tem funcionado até hoje, não vai funcionar. Mas, doutor João, de que forma que a comunidade participa desse sistema? O método APAC, ele funciona, ele é executado
com os próprios presos, que nós chamamos de recuperandos, e com a sociedade, com o cidadão. Nós retiramos a polícia, tiramos o Estado, tiramos todo mundo. Funciona com eles que executam o método. Então, a comunidade... não tem vigilância, não tem vigilância, não tem chave, não tem policial, não tem nada. Eles é que têm um regulamento interno próprio, que é feito por eles, com a participação da comunidade. Então, se a comunidade não participa, nós voltamos ao sistema tradicional que não funcionou nos últimos 500 anos. O Brasil não vai funcionar. Com a participação da comunidade, ela que aplica o método. O método tem 3 pilares fundamentais. São 12 elementos, mas fincados em 3 pilares, que é educação, trabalho e religiosidade. Religiosidade no sentido de fé, de acreditar em alguma coisa. É sustentado nisso. E a comunidade que aplica esses 3 pilares. Doutor João, não há risco de fugas, não, como tem no sistema tradicional? Existe, mas não muito longe de comparar com o sistema tradicional. É mínimo. O exemplo de Paracatu, por exemplo, nós funcionamos numa área aberta, que é um canteiro de obras, aberto, que você pode ter um ponto de ônibus na porta, e que nós não temos fuga nenhuma, porque o condenado sabe que aquela é a última esperança dele. Ele é preparado para isso. Ele vai tornar um cidadão, ele vai voltar para o sistema comum ou voltar a ser um bandido. Então, é o próprio condenado, com autodisciplina e com esse trabalho da sociedade, é que gera e provoca essa recuperação. Perfeito. Doutor João, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no bloco seguinte o senhor falasse para a gente sobre essa conscientização que é importante que o condenado assuma também e sobre a estrutura do sistema aqui em Paracatu. A gente volta em instantes. Esta semana, não perca Mídia em Pauta. Apresentação, Marina Mota. Quinta, às 18 horas. TVC, Canal 6 da NET, Canal 13 da UEI. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe do nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje nós estamos falando sobre os dilemas do sistema penitenciário nacional e também sobre o modelo alternativo prisional da APAC. Nosso entrevistado é o juiz João Ari Gomes, que é titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Paracatu, noroeste de Minas Gerais, em mais um programa da Amages para interiorização de suas ações, destacando o trabalho do juiz e da Justiça no estado de Minas Gerais. Doutor João, como é que funciona o sistema da APAC aqui? Existe um prédio próprio? Ainda não. Nós funcionamos numa ala anexa da cadeia pública independente, mais lá perto, e funcionamos no canteiro de obras. No canteiro de obras nós temos alguns recuperandos que já recolhem lá, dormem lá, e os outros trabalham na obra. Nós já passamos pela APAC cerca de 150 condenados e mantemos lá sempre 30 no mínimo, junto com outros trabalhadores. Então, o resultado tem sido muito bom com essa experiência, que nós estamos fazendo ela paulatinamente para ver o resultado, e tem funcionado muito bem, muito melhor do que a cadeia pública, embora em campo aberto, né? E dando a demonstração para a própria sociedade que é possível ela passar lá e ver que é possível recuperar, que você pode acreditar no ser humano, por mais situação mais miserável que ele esteja, que ele tem chance de recuperação. Aliás, a questão central do sistema é a humanização desse sistema. Exatamente. É reconhecer que o condenado ele só perdeu a liberdade. Ele permanece com os outros direitos. E se você der esses outros direitos para ele, fica mais fácil de você trazer para a sociedade como um cidadão, para que ele não volte a agredir a comunidade, mas e com isso nós protegemos a própria sociedade implantando a paz social. Agora, como é que esse sistema, e através dele o senhor conseguiu superar aquela desconfiança natural da própria comunidade e do próprio condenado, do próprio interno, de que vem aí mais um método para tentar corrigi-lo? Para recuperá-lo. É uma questão complicada, ela tem que começar
ter muito tempo para você trabalhar a comunidade. A rejeição vem de várias formas, o preconceito aflora, e no local que você vai construir o centro, nós não podemos isolar. A primeira ideia é, não, faz lá no meio do mato, bem longe, é melhor para plantar. Não, nós não podemos começar com esse preconceito e com esse isolamento. Então, você tem que convencer o bairro, convencer a comunidade como um todo. Isso é pregando, é falando, é vendendo a mensagem da APAC, do método da APAC, que nós precisamos condenar, sim, mas nós precisamos devolver essa pessoa para a comunidade em condição de conviver com seu semelhante. Sem reincidências. Sem reincidência. É aquela situação que nós estamos pregando e que está sendo aplicada onde tem a PAC, reduzir a reincidência criminal hoje, que está em torno de 85%, que é altíssima, é uma das maiores do mundo. Ou seja, de cada 100 presos que nós temos hoje na cadeia pública, 85 vai voltar e cometer um delito, e cada vez mais grave. Com o método da PAC, nós reduzimos isso para cerca de 8%, 7, 8%, onde o método já funciona há algum tempo. Isso em tese. E no sistema aqui de Paracatu, que já funciona há 4 anos, quais são os indicadores que o senhor tem de reincidência, por exemplo? A reincidência aqui é quase nula, por enquanto, mas nós não conseguimos ainda, porque nós não temos estrutura, nós temos um sistema ainda em implantação, aplicar o método todo da PAC nos 3 regimes, que a PAC é feita também, e é bom que se diga, não é só para proteger o preso, não é para passar a mão na cabeça do preso. Na PAC se cumpre rigorosamente a lei de execução penal. Na PAC, nos 3 regimes. Nos 3 regimes, e ele tem uma chance, porque lá ele tem direitos e deveres. No sistema atual, o preso só tem o dever de ficar preso, mais nada. Lá tem deveres e direitos. Então, a cada dia, ele tem que ter essa autodisciplina, esse autocontrole, essa responsabilidade para ficar lá. Que se não der, ele não vai ficar lá. E é sobre isso que eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais. O senhor falou no bloco anterior sobre, digamos assim, os critérios e os pilares desse sistema. O senhor poderia destacar um pouco mais quais são os pilares desse sistema, como é que funciona e tem essa repercussão positiva? O método parte do princípio que é o seguinte, que o cidadão que trabalha, ou seja, ele trabalha, tem seu salário, tem sua sobrevivência, ele tem a ocupação do seu tempo. Juntando a isso, o trabalho, uma pessoa que tem uma cultura, tem educação, tem um discernimento maior. E também aquele que acredita em alguma coisa, que tem fé, que tem esperança, unindo esses 3 fatores, você diminui muito o risco dessa pessoa cometer um delito. Isso em qualquer um de nós. Sim. Então, se você passar isso para o preso, aliado a outros fatores, né, por exemplo, a profissionalização, que é um ponto alto da PAC, profissionalizar para devolver o cidadão em condições de trabalho. Ou seja, quando ele sair do sistema, ele já tem uma oportunidade maior na sociedade. Se eu fornecer o primeiro emprego, que a PAC pode fazer isso, a lei de execução penal permite que você consiga, enquanto ele está no regime aberto ou semiaberto, você colocar no mercado de trabalho sem nenhuma obrigação trabalhista, esses encargos sociais que tem o cara empregado, a PAC não está sujeita a isso e a empresa também não. Então, para conseguirmos o primeiro emprego, é fácil. Basta ter essa vontade e de trabalhar e ir atrás das empresas para você dar o primeiro emprego para voltar à sociedade. É um ponto alto. Para isso, você precisa profissionalizar, qualificar, o que nós estamos fazendo também e o método faz. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a absorção dos internos, dos condenados. Qualquer preso pode participar da APAC ou tem um perfil definido? Questão de periculosidade? Exatamente. Isso é um ponto importante porque nós não podemos escolher dentro da cadeia os presos bons. Esses são fáceis. Isso muita gente quer sair de lá para trabalhar para ele. Não tem nenhum critério. O critério é a ordem de chegada, é a ordem de condenação. Por mais perigoso, violento e por mais grave que seja o seu crime, ele merece a oportunidade. Isso tem dado resultado. Algum caso não dá, que às vezes nós chegamos muito tarde nesse indivíduo. Ele já está tão corrompido que está difícil. Mas a regra é que todos são recuperáveis. Nós partimos desse princípio. Então, aquele latrocida, aquele traficante perigoso com 100 anos de condenação, chegou a hora dele, vai para a PAC. E nós vamos transformar esses líderes, e a ideia é essa, e tem dado um grande percentual de resultado, transformar esse líder do mal num líder do bem, lá dentro da própria instituição, atuando nos conselhos, ajudando a dirigir os outros. Então, qualquer um, desde um pequeno furto até um grande delito hediondo, ele tem sua chance dentro da PAC. Perfeito. Doutor João, fazendo novamente o intervalo, eu gostaria que no bloco seguinte o senhor falasse para a gente sobre a importância também da religião, que o senhor já citou no bloco anterior aqui, e gostaria também que o senhor comentasse os dilemas aí do sistema penitenciário nacional. A gente volta em instantes.
Esta semana não perca Além da Notícia. Apresentação Edivaldo Farias, segunda à meia-noite. TVC, canal 6 da NET, canal 13 da Way. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis, em mais um programa para destacar o trabalho do juiz e da justiça pelo interior de Minas Gerais. Nós estamos aqui no Fórum da Comarca de Paracatu, Noroeste Mineiro, a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Estamos falando aí sobre o sistema prisional alternativo da APAC e os dilemas do sistema penitenciário nacional. Nosso entrevistado é o juiz João Mari Gomes, que é titular da vara criminal e também da infância e juventude desta comarca. Doutor João, qual que é a importância do trabalho da religião aí nesse sistema da APAC? A religião, ao lado da educação e do trabalho, no trabalho incluindo a profissionalização, a religião tem um papel muito forte nesse método. Porque a pessoa que cai no mundo do crime, ela perdeu a esperança, ou a fé, ou a expectativa nos seus sonhos. Então nós temos que resgatar isso para o preso. Resgatar essa esperança, essa fé e de acreditar em alguma coisa. Não é só uma religião em si, é religião no sentido de religiosidade, de espiritualidade, de ter fé. Isso é importante, porque a pessoa que não acredita em nada, é difícil de você pregar para ela. Perfeito. Doutor João, agora também nós falamos no bloco anterior sobre a construção do prédio exclusivo para a APAC. Isso é importante. Agora, no atual sistema que está aí, um ambiente misto, não há risco de contaminação de um sistema para o outro, não? Não, porque o cidadão o condenado sai da cadeia pública, ele é transferido da cadeia ou do presídio para a APAC, é totalmente independente. Como eu disse antes, a polícia não vai a algema, não vai a arma, muda totalmente. É dois sistemas antagônicos que não se comunicam em nenhuma condição, nenhuma situação. Nós vamos montando um centro que é longe da cadeia, mas isso não faz diferença, porque ele é fechado também, o ambiente é fechado, numa área com muitas oficinas, muitas ocupações, com produção, inclusive, voltada para a nossa região, por exemplo, as nossas indústrias de calçado, de uniformes profissionais, tudo isso é tudo voltado para a agropecuária, né? Nós vamos contar aqui com 126 vagas, quer dizer, em termos de presídio, escola, no futuro prédio, isso no futuro próximo, né? O projeto nosso já está bem adiantado. E lá nós contamos com, além das 12 oficinas que a gente fala fábricas de profissionalização, né? Com salas de aula, com igreja, com todo um aparato que exige uma escola. Nós gostamos de falar que é um presídio escola, que é um internato, que o preso vai passar ali por essas fases de reflexão, de punição, de ressocialização e depois profissionalização e o retorno à comunidade. E o senhor falou no número de 126 de vagas no próximo prédio. É um número elevado ou é um número médio? Porque geralmente hoje, considerando Paracatu, o número está até elevado, porque o trabalho ali é individualizado, com cada pessoa. Né? Ali ele torna um cidadão. Né? Você tem que tratar ele na APAC, por exemplo, você não tem número, você não tem apelido, não tem isso. É um tratamento individualizado da parte dos voluntariados e na aplicação desse método. Em princípio, pode parecer um número elevado, mas nós não podemos fazer também um projeto desse alcance com uma expectativa de muito curto prazo. Sim. Então, nós queremos enfrentar o problema da criminalidade. E, para isso, nós temos que abrir esse espaço para trazer todos os condenados que for possível. A não ser aquele que não adaptar o método mesmo, ele vai retornar para o sistema comum. E nesse atual sistema misto que convive aqui na execução penal de Paracatu, essa diferença de tratamento, isso não estimula, por exemplo, a rebelião de um lado, ou talvez, quem sabe, estimula o interesse em mudar de lado? Ao contrário, como você disse, o preso que está na cadeia pública, que está, entre aspas, no inferno, e a esperança hoje dele já não é só sair, não é só conseguir sua liberdade ou seu livramento condicional, é conseguir uma vaga na APAC. E para isso, para a gente transferir o indivíduo, a gente passa por entrevistas, né, dos psicólogos, assistente social judicial, informação da cadeia, informação da APAC. Então, aquele indivíduo, nessa fase, que não apresentar um perfil de apaquiano, ele não vai. Então, nós temos estimulado
o comportamento, a melhoria do comportamento na cadeia. Agora, no futuro, o que pode acontecer? O indivíduo querer permanecer, porque sabe que o primeiro degrau que vai ter, já vai ter a vaga na PAC, e que às vezes não compensa ele fugir, não compensa ele rebelar, não compensa ele cometer o delito, pelo menos que ele esperar a expectativa de que é essa PAC. O preso fica doido, curioso, o que é essa PAC que todo mundo fala, que todo mundo chega, o meu colega que saiu daqui condenado, agora vem aqui me dar conselho, que história é essa? Seria minha última esperança. É minha última, então ele quer passar por isso para depois ele ver se vai seguir no crime ou não. Então tem ajudado também quem está ficando lá na cadeia. Eu não sei se é tendência ou regra, mas parece que o sistema busca aproximar o condenado, o interno, de sua família. Exatamente. Existe algum trabalho nesse sentido? Existe o trabalho com a família do condenado, tem que haver isso, e às vezes com a família da vítima do condenado também. Então o envolvimento da família, a família é um dos elementos de aplicação do método, tem que ter, porque o dia que ele volta, mesmo na sua saída temporária, ou o dia que ele consegue seu livramento condicional, ele vai voltar para o seio da família, que a família tem que estar preparada para receber ele. E às vezes essa família precisa de um atendimento, precisa de uma assistência. O preso não vai ouvir o que você está falando para ele, pregando religião, pregando educação, você sabe que o filho dele está passando fome, ou que a mulher está na zona boêmia. Então nós precisamos de acudir também a família para dar condição ao preso de se recuperar. Agora, eu queria que você fizesse um paralelo com o sistema penitenciário tradicional, em que fatores internos, você já falou que fatores internos como rebelião, superlotação e influência negativa que isso tem. No caso também de influências externas, porque a criminalidade ronda os presídios também e muitas vezes parte de dentro dos próprios presídios. Como é que é essa influência aqui para a PAC? O narcotráfico, o crime organizado aí fora daqui. Nós temos esse problema grave que hoje a maioria dos crimes, você vai fazer um estudo ao redor dele, quando ele não é diretamente ligado ao tráfico de drogas ou ao uso de drogas, ele está ali ao redor, essa questão da droga. E ela também fica em redor do sistema nosso, da PAC. Então nós temos que ficar sempre vigilante a isso. É muito complicado, mas nós temos que levar também o traficante lá para dentro, igual nós temos aqui. E tem tido resultado, bom resultado. Mas é preocupante, é um problema nacional, nós sabemos, mas nós temos que cuidar do nosso problema. Estamos enfrentando e vamos continuar levando os traficantes e sendo vigilantes e dando para eles as condições de recuperar. Nós damos uma chance, repito, uma chance para ele. Se não der, infelizmente ele vai voltar. Mas a experiência tem demonstrado que na grande maioria dos casos, ele está preferindo ficar e voltar a ser um cidadão ou ser um cidadão do que retornar para a marginalidade. Apostar nessa alternativa, né? Bom, eu conversei aqui com o Dr. João Ari Gomes, que é titular da Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Nós falamos aí sobre o sistema prisional alternativo que a PAC representa e falamos também sobre o sistema penitenciário nacional. Doutor João, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br pensamento@amages.com.br. Envie a sua sugestão. Eu vou ficar por aqui, obrigado pela atenção e até a próxima.